vamos juntar aquilo que eu dizia, a gente com a noção de que o homem é superior porque ele tem razão, mas e às vezes a gente fica chocado, mas olha esse animal, que incrível que ele fez. Não, na realidade a gente criou a ideia de que isso não acontece com os animais, é o contrário. Nós também temos esse comportamento, porque também temos essa natureza animal. Isso também é outra heresia que eu estou dizendo. Agora, nós temos coisas humanas que a gente nem se dá conta, né? Que nos permite prolongar a cultura e aí vamos para um papo mais teosófico, que temos de humano também, fora outras questões espirituais, né? É a possibilidade de viver no passado e no futuro. O animal, quando está no agora, ele não está em estado puro de conexão com a sua essência, que seria o caso de um ser humano no aqui e agora. Nós, ao contrário, a gente está sempre ou no futuro ou no passado. E por isso gerando sofrimento individual. Isso é o que nos torna diferentes, né, enquanto animais. Aliás, a gente rejeita, a gente esquece, é outra questão cultural, outra questão desse paradigma que precisa ser rompido, que nós somos animais. Né? Uma pessoa diz assim, como que tu gosta dos animais e tu não gosta dos humanos? E a primeira coisa que eu disse, e não são a mesma coisa? Não. Só que, realmente, esses estão muito desprotegidos e não têm voz. Não. E a gente sabe que eles têm comportamentos que fazem parte da natureza animal fantásticos. Um filhote morde, faz, inclusive, de outras raças, e as fêmeas, às vezes até machos, não fazem nada. Não come, não morde, não machuca. Né? A gente tem um cuidado porque a gente sabe que aquele ser é desprotegido. Tem uma cena que foi flagrada por um repórter, acho que é National Geographic, era uma onça, um felino selvagem, que foi comer um macaquinho. Só que quando ela atacou a macaca deu à luz a um filhote. O que aconteceu? Ela mudou de comportamento. Ela largou a fêmea, a mãe, não comeu e se passou a proteger o filhote. Primeiro ela ficou aturdida, né, e prontamente foi proteger o filhote. Primeiro tratou de afastar as hienas que comem filhotes, porque eles comem animais pequenos. Levou o filhote do macaco para cima de uma árvore e queria esquentar o bicho. Isso não é anormal, gente. Nós é que não estamos acostumados. Nós achamos que isso é uma conduta humana. Não é. Isso é o nome na minha terra, isso é solidariedade. Você vê, né? Algo assim. Solidariedade é aquilo que a gente faz para um diferente, né? Para o quase inimigo, né? Então, uma revolução ecológica é a gente desmanchar, desconstruir os paradigmas que a gente vive até agora, onde o ser humano é melhor que os outros. Aliás, esse valor é um valor iluminista, a noção de evolução, né? Certas palavras, antes a gente conseguiu eliminar a palavra bárbaro. Bárbaro não se usa, mas a gente usa primitivo, né? Quando a gente sabe que, por exemplo, a cultura americana, nossos índios também, mas é maravilhosa, e a gente antes ia dizer primitivo. Não. Culturalmente, não são melhores e piores, porque esse valor de evolução é de uma cultura que deu conta a muita injustiça. E ela começa a se desconstruir. A antropologia, ela começa a trazer valores para a gente mudar isso, né? A noção de respeito às diferenças. Só que a gente tem que ir além, inclusive no reino animal, além do humano. Além do humano, porque também tem um além do humano no outro nível, né? Então, a ideia é justamente essa, de perceber
que a gente está vivendo uma crise de paradigmas muito devagar, mas ela está acontecendo. O vegetarianismo é isso, porque o vegetarianismo, como se dá normalmente, é por uma questão ética. O veganismo, mais ainda. O que é o veganismo? É a ideia de não exploração animal. Não existe a vaquinha feliz que dá o leitinho. Desculpem eu dizer isso, mas a vaquinha que dá o leitinho não é feliz. E não existe justiça na exploração mesmo de um animal. Os animais não foram feitos para isso, né? Tinha umas frases aí que eu ia mostrar de pensadores, inclusive negros, porque teve uma briga de mas isso aí, comparar a abolição com a questão escrava, que horror, né? Felizmente nós temos ativistas que são, né, de negros, judeus, né, que também, grupos que também passaram por grandes exclusões e explorações. Né? Então, essa é a ideia. A questão espiritual, né, vamos além. Tem uma passagem dos mestres que fala da questão mais delicada de todas, que é a questão do uso dos animais para o bem-estar humano no que diz respeito a testes, né? Coisa que inclusive está mudando bastante e que a gente diz, não, mas salvou uma criança. Eu deixo uma questão para vocês, que é o que os mestres falam, né? Eles vão colocar isso, como que uma cultura pode se assentar no maltrato de um outro ser muito mais vulnerável. Uma criança é vulnerável, mas do que nós, né? O que justificaria eu matar, tirar o filho de um para salvar o meu? Se a gente pensar assim, a gente vê que tem alguma coisa errada nisso, né? Tem um valor que nos torna não humanos nisso. Porque ser humano é justamente ser isso, né? É dar conta do acúmulo de cultura que a gente tem, o acúmulo de conhecimento que a gente tem. Uma criança que nasce, ela não precisa passar por todo, ela não é um Mowgli, né, que fica lá ela já recebe tudo que a gente aprendeu, inclusive os valores. Uma criança que nasce já sabendo respeitar, botar lixo, né, reciclar, aqui em Brasília não reciclam, né? Então, isso se herda, né? Aliás, só uma curiosidade, hoje a própria zoologia, a biologia, ela sabe que alguns comportamentos animais que a gente julgava instintivos, não são instintivos. Ou seja, a fêmea, geralmente a fêmea, ensina o filhote a nadar, a fazer, lógico, ela tem toda a estrutura, mas ela leva para ele fazer aquele comportamento, né? Com exceção de alguns comportamentos, como a tartaruguinha, que não tem mãe nessa situação, né? Lógico, quanto mais complexo o ser, mais ele precisa aprender aquilo que antigamente se dizia ser instintivo, né? Eu queria saber se vocês têm alguma questão. Isso aí mexe muito, né? Como eu costumo dizer, uma pessoa radical, né, que assume o que é uma pessoa radical? Né? Fora a questão de ir à raiz, né, mas quando eu estou falando daquilo que o outro quer dizer quando nos diz radical, ela quer dizer que existe ali uma pessoa que advoga um ideal diferente do meu e, sobretudo, diferente do valor hegemônico, do valor da maioria. Então, eu excluo, eu não assimilo, eu me autorizo não concordar com ela porque ela é diferente. E, ao mesmo tempo, isso incomoda principalmente nessa questão, porque às vezes a gente mostra aquilo que a nossa cultura esconde, né? Que existe sofrimento na forma como a gente se relaciona com a natureza. E a nossa presença em si incomoda, né? Mas a revolução já está em curso.
felizmente não tem como deter, né? Ela está se dando em várias áreas, né? Brasília está, não sei se já terminou aqui a reunião, terceira conferência meio ambiente, algumas coisas acontecendo ali. A comunidade europeia com leis avançadíssimas em relação a isso. O número de vegetarianos no mundo inteiro, crianças, onde eu pensaria que jamais seriam porque não têm acesso à moda do vegetarianismo, né? Nós temos, vou mostrar para vocês, revistas de vegetarianos. Tem uma grande produção. Tem moda, sim, tem. Mas quem diz moda está dizendo o quê? Como e por quê? Por último, né, eu queria falar sobre isso, né? Essa questão de que a gente tem que se distanciar da nossa cultura para poder perceber o quanto a gente está condicionado. Cultura e tudo aquilo que a gente faz com naturalidade. Nós estamos condicionados em tudo, né? Na forma de caminhar. Um exemplo, sentar, tá? Exemplo da Índia de novo. E eu sempre observo isso. O brasileiro senta muito mal, caminha muito mal. Ninguém senta direito. O oriental, em geral, não é só o indiano. Eu ficava encantada olhando eles de qualquer casta, de qualquer grupo social. É muito raro ver um indiano curvado. O indiano não usa o encosto da poltrona, o oriental não usa. Ou seja, ele faz o que a gente tem que fazer. A gente tem coluna para isso, para sustentar o corpo, não é a cadeira, né? Então, eu pude observar isso, me afastei disso. Na realidade, a gente pode fazer isso em relação a tudo, né? Observar, lógico que eu tive outros exercícios de repente conviver com estrangeiros e ter que explicar para ele como é que era aqui em todas as áreas, como é que é casamento, como é que é religião, que a gente imagina só, a gente acredita em reencarnação no Brasil, a gente é cristão, mas acredita em reencarnação, mas a gente também, né, faz uma mistura, mas ao mesmo tempo a gente não vai na missa, a gente vai no enterro. Então, aí quando a gente faz isso, a gente tem que se distanciar para ver como é que é. Aí eles dizem como é que nos veem, que nós não somos conservadores em relação a relacionamento, via de regra, tá? E a gente nem se dá conta. A gente não casa mais, tanto quanto outras culturas. Enfim, esse afastamento, esse olhar como que eu sou, ele me permite me descondicionar e mudar. Essa palavra agora vamos para um terreno teosófico um pouco mais, já que eu estou falando em condicionamento. Existem práticas, né, que aqueles seres que foram diferentes, que conseguiram, por algum recurso especial, observar diferente a sua cultura. Esses conseguiram aprender práticas, ensinar práticas que descondicionam, né? O caminho espiritual é isso. Por acaso, o caminho espiritual ele não é racional, né? Ele não valoriza em absoluta razão. Ele não está nem aí para essas classificações todas que a mente racional adora, a mente ocidental, racional, científica, mas isso é científico, assim, aí ninguém questiona nada, científico. E a mente não racional, científica, que vai além, que consegue se descondicionar, ela não está nem aí para essas classificações que dão conta de certos valores que são, conforme algumas tradições, eu estou usando a palavra ego, não da psicologia, são dessa identidade que a gente tem, que é nosso ego e que ele é individual e cultural. Eles aprenderam formas de olhar e conhecer o mundo externo e interno e puderam se descondicionar, seja dos seus padrões individuais quanto culturais. São duas coisas diferentes, aliás. O condicionamento individual e o condicionamento
social.